Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais um podcast, mais uma Expressão Cast. A nossa temática de hoje é entre métodos. Falamos sobre o nosso método fônico como espelho para a alfabetização. Hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, a professora Carla, né, que é pedagoga, é formada em comunicação social, tem especialização em coordenação pedagógica, é criadora de material didático para alfabetizar e autora e criadora do Som Letrando, né? E as nossas ilustres convidadas de sempre, as sócias proprietárias da Escola Expressão, Francine Malansky e Sheila Omaire. É um motivo de grande alegria, né, Francine, a gente receber a professora Carla, porque ela faz parte aí da trajetória também da Escola Expressão, de certo modo. Sim, nós temos uma caminhada aí com a dona Carla. Sim, e eu gostaria já de aproveitar e agradecer, né, porque quando a Carla começou com o método fônico, eu também estava na escola libanesa e ela que me ensinou, e toda essa minha caminhada eu devo a ela, pode ter certeza. Foram 12 anos ali juntas. 12? 12. 12 eu tô lá ainda. Que bom. E eu segui meu rumo, Isso, graças a você. Obrigada. Imagina, obrigada, querida. É isso aí. E aí é interessante essa temática de hoje, porque não só é um tema, uma metodologia que interessa a professora Carla, como também interessa a Escola Expressão. Bastante. Né? É importante deixar muito bem claro que esse é o método utilizado pela Escola Expressão e que tem dado certo. Eu não fui na escola na escola libanesa, mas eu fiz estágio na escola libanesa também. Então, eu também tenho aí uma trajetória ligada à escola que vocês fazem e fizeram parte. E também tenho uma trajetória na Escola Expressão, né? Pude acompanhar de perto também esse método, a aplicação dele. E posso dizer com clareza que sim, é um método que realmente dá certo. Então... hoje a dona Carla foi convidada para nos mostrar que esse método dá certo e como é que ele é feito. Agora nos conta um pouquinho sobre você, sobre a tua caminhada. E aí vamos discorrer aí sobre esse assunto maravilhoso nesse tempo. Primeiramente, obrigada. Nossa, Sheila, quase limpei aqui. Obrigada. Realmente, assim, para mim é um orgulho muito grande, porque eu tenho muitas... não amigas professoras amigas. Por quê? Porque a amizade veio depois do conhecimento profissional. E eu acho isso até mais importante, porque você tem amigas, aí de repente elas são colegas de trabalho, aí vem aquele questionamento, será que não está ali como colega de trabalho porque é amiga? Não. Elas são amigas, colegas de trabalho, e a relação foi tão boa, foi tão produtiva, que se tornou uma amizade, né? E isso eu tenho a Fran, tenho a Sheila e muitas outras professoras que são minhas amigas, né? Nessa trajetória toda e que continuam trabalhando comigo, algumas ainda. Agora a gente leva lá para a escola para ensinar nossos professores. Isso. A gente compartilha, sim, né? Até de algumas professoras também, né? A minha trajetória com a educação já tem bastante tempo, né? Tem aí muita bagagem. Tem bastante. E assim, eu tive muita sorte, como a gente estava falando agora há pouco, de eu ter tido a oportunidade de trabalhar com escolas que me deram muito espaço, mas muito espaço. Primeiramente para aprender e depois para eu conseguir, assim, passar o meu conhecimento e tentar projetos novos, que às vezes nem tão novos são. Eu me formei, comecei a trabalhar como professora, na verdade, muito nova, lá em Curitiba. E como assim um presente, que eu falo que é um presente que eu recebi na minha vida, eu comecei numa escola montessoriana. Que para quem é da área de educação sabe o que isso significa. Sim. Essa escola, ela era montessoriana genuinamente, assim, em tudo. Desde o banheiro, a sala de aula, aos materiais utilizados, até a forma como as pessoas se comunicavam. Ela seguia o método da Maria Montessori.
né? Que a gente sabe que foi uma mulher, assim, maravilhosa, que usou o método fônico como método para alfabetizar as crianças na época em que ela criou o método dela, que foi criado para crianças com problemas e deu tão certo que ele, né, segue aí desde 1800 e pouco ele tá, né? Ele tá aí. Então, assim, eu tive assim essa oportunidade para mim foi única e hoje tudo que eu fiz na minha vida, na minha carreira, na minha vida profissional, com escola, como coordenadora, foi baseado no que eu aprendi nessa escola montessoriana. O material que eu desenvolvi foi criado a partir da minha experiência nessa escola montessoriana, que era assim, foi uma experiência riquíssima, riquíssima. Então, eu vejo assim, às vezes eu só não consigo compartilhar o que eu vivi. Eu compartilho o que eu aprendi, mas eu gostaria muito de compartilhar com as minhas professoras o que eu vivi dentro dessa escola. De repente, um livro. Olha aí, de repente um livro. De repente, um livro. É um sentimento, né? E você não consegue colocar o sentimento quando você transmite o conhecimento. Você transmite emoção, mas como você se sentiu naquele momento em que você estava produzindo, aprendendo, a hora que você tem que passar isso, ele tem a emoção, mas não consegue passar essa carga, porque é muito satisfatório. E por meio da literatura você vai conseguir fazer isso. Sim. Olha aí, a deixa. Viu. Cada um puxando para o seu lado, tá certo? Concordo. Você sabe que nos cursos que eu dou por aí, assim, uma vez eu já escutei, em quase todos eu ouço a mesma frase. E num deles que eu fiz até para a Prefeitura de Foz, terminou o curso, assim, sabe quando você dá curso para muitos professores, alguns ficam muito atentos, né, prestando atenção em tudo. É novidade, será que dá certo, será que não dá? E outros céticos, né? E teve uma vez que uma professora, ela já tinha uma certa idade, ela olhou para mim e disse assim, olha, eu alfabetizo há muitos anos, não por esse método, por um outro método. Mas eu vou tentar esse seu método. Eu falei assim, não é meu método. Eu só desenvolvi um material utilizando esse método. Ela assim, não, mas eu vou tentar. Porque o brilho que eu vi nos seus olhos na hora que você falava da tua experiência me fez ter vontade de tentar. Porque deve funcionar. Eu falei assim, funciona, tenta e me avisa. Então, eu já ouvi várias vezes. Só que, como tudo na vida, você precisa, né, já dizia Piaget, tem que tentar, tem que experimentar, tem que fazer para você poder saber se você acredita ou não, se você consegue ou não, né? Com certeza. E são situações únicas, né? A aprendizagem da criança, ela é única. Sim. Então, você cria uma linha, um método, e dentro desse método nós vamos ver quais que são as respostas. Então, para nós também, o método fônico é o carro-chefe aí na questão da educação. Interrompendo um pouquinho a sua fala, a minha experiência de alfabetização, ela iniciou com o método tradicional. Foi a primeira experiência minha em alfabetização. Eu tinha 20 anos. E passando por essa experiência do tradicional, eu encarei o método construtivista, que foi uma experiência maravilhosa. O primeiro impacto foi sofrido, porque desconstruía toda a questão tradicional do ensino e passa para uma construção social em cima de um método. Então, isso tudo é muito forte, né? Mas a gente está ali para isso, para aprender. E quando você tem boas pessoas, né, por trás de você para te ensinar, para te conduzir, isso funciona. E depois eu tive a experiência com a escola, né, com a escola libanesa, que foi o método fônico. Pensei, bom, já passei por 2, eu acho que isso aqui vai funcionar também. E foi muito gratificante, porque realmente eu me encontrei mais na forma de trabalhar com as crianças para alfabetização com o método fônico. E aí, com você, que ficou mais fácil ainda, com mais... com o brilho, né, sobre o método, e é uma questão que não é imposta, você sempre soube direcionar esse trabalho com muita leveza, né? Você sabe que o Fernando Capovilla,
ele é um dos precursores do método fônico, ele é fonoaudiólogo e ele usa o método dentro do consultório dele para trabalhar as crianças e, né, para ajudar as crianças com problemas de fala e tal. E ele fala, ele até nos meus cursos eu sempre coloco essa fala, que ele fala assim que o método fônico ou qualquer método, você precisa convidar o professor a experimentar. É isso aí. Você precisa convidar. E no momento em que ele aceita o convite, já é assim 50% do caminho andado, porque na hora que ele experimentar, ele vai se encantar, porque o resultado ele é imediato, né? Ele é imediato. A criança, na hora que você começa a estimular com todos os recursos que o método oferece, que o método orienta, na hora que você começa a estimular a criança, o resultado vem tão natural, né? Vem tão natural e é tão particular de cada criança. Nessa escola montessoriana que eu trabalhava, a gente alfabetizava as crianças individualmente. Então, você tinha 30 crianças na sala, cada uma estava num estágio diferente de alfabetização. E a gente dava conta. Você não ensinava som de nenhuma letra para o grupo, você ensinava um de cada vez. Só que era uma sala, assim, com várias atividades, as crianças estavam envolvidas com várias atividades e uma delas era a alfabetização. Enquanto uma estava no começo do processo, a outra estava lá adiante, a outra estava fazendo matemática, a outra estava fazendo sensorial, a outra e assim por diante. Então, à medida que você vai trabalhando, você vê. Eu tinha crianças que a gente começava a estimular as crianças com o fônico em março. Em abril, ela já tinha dado conta do programa inteiro. Algumas crianças iam até junho, outras até agosto, outras precisavam de 1 ano, outras de 2. E naquela época não se falava de TDAH, não se falava de autismo, não se falava de nada disso, né? Daí hoje a gente está entendendo o porquê de algumas crianças demorarem mais do que outras para conseguirem escrever, ler, escrever e entender o que está lendo e está escrevendo. Engraçado que o método fônico, além de alfabetizar, ele também é clínico. Então, se tu trouxeste aqui pra gente esse caso do fonoaudiólogo, é porque ele também é clínico. E aí eu acho um erro gravíssimo, e aí eu acho que isso a gente conversou, inclusive, quando nós tivemos a disciplina de fonética e fonologia, de a pedagogia ela não ter, e a letras ter fonética e fonologia. É uma pena. Porque quando terminou ali a disciplina, o que a gente percebeu? A gente percebeu que a fonética e fonologia, eu acho que nesse tempo tu já tinha ali um conhecimento com o método fônico devido ao vínculo com a professora Carla, mas para nós não era muito claro. Só que a gente ficava sem entender por quê, que nós precisávamos entender todos os fonemas, né? A decodificação desses fonemas, né? A bilabial, labiodental, alvéolo palatar, fricativa, africada, né? E o pedagogo não tinha isso. E não tinha isso. Né? Aí quando você chega para uma professora, trabalha os sons parecidos perto um do outro para você fazer com que a criança perceba a diferença, a sutil diferença que tem, né, entre um p e um b, né, ou entre um k e um g, né? A diferença que você se você ensina aproximado numa sequência didática aproximada a esses sons, você dá a oportunidade da criança perceber rapidinho, né? Quando eu trabalhava numa escola aqui de Foz, era no ano de tem que dizer data? Não. Passa. Nos anos 2000. Por aí. Mas era justamente. Não era no século passado. Tá bom. Tudo bem. Eu me lembro que eu tinha, na época, nós tínhamos assessoria de fonoaudiólogas, né, primeiramente, elas vinham fazer palestra para as professoras. E depois com um projeto para identificar crianças com problemas de fala e tal. Quando as fonoaudiólogas percebem que uma instituição está pautada num método como fônico para alfabetizar, para elas é um alívio e é uma ajuda imensa para quando essas crianças chegam nos consultórios. É uma ajuda imensa. Então, assim, eu tenho muitas amigas fonoaudiólogas que elas
porque elas vibram quando sabem que a gente está conseguindo, sei lá, expandir um pouquinho do conhecimento e despertando o interesse de muitas pessoas, de muitas outras escolas e professoras, de pais e mães, que isso é muito importante também, os pais terem acesso ao conhecimento de como funciona esse método. Eu acho Se que... parar para pensar, esse método é o que aconteceu naturalmente, antigamente, né? No começo. O método as pessoas fônico... começaram a falar, a soletrar. Sim, enfim, depois veio a letra, né? Não veio o nome de uma letra para daí vir um som. É o som. Então, conforme a gente fala, a gente escreve. Então, o caminho é rápido, né? Sheila, isso daí, quando tu vai estudar a própria gramática, a gente começa a estudar a gramática pela fonética e fonologia, né? Antes de eu chegar na morfologia, que é o estudo das classes de palavra, antes de eu chegar no significado, que é a semântica, eu preciso entender. Porque eu falo, antes de você aprender a ler, você primeiro aprende a falar. Então, você percebe que de todos esses começos, começa com a fonologia. O método fônico, ele veio em reação a esses métodos que não tinham sentido. Tradicional. Que é o da soletração, né? Que funciona provavelmente muitos uma foram reprodução, alfabetizados, né? Mas ele começou lá na França, Valange, ele começou em 1713, por aí. Foi uma reação a esse método da soletração, que era difícil, que era complicado e não tinha muito sentido, não fazia sentido para quem ensinava e para quem aprendia. Aí depois, em 1803, mais ou menos, na Alemanha também foi implantado o método fônico. E aí depois a Maria Montessori, lá na Itália, em 1800 e alguma coisa. E foi, né? E foi andando, até alguns modismos começarem a surgir e ele ficou esquecido por um tempo. Então, seria o método fônico um padrão a ser usado no processo de alfabetização? Sim. E bem organizado e simples. E de uma forma muito, muito simples. O método fônico, ele é um projeto pedagógico que a professora tem em mãos, um aliado para ela ter a certeza de que o aluno dela, ele vai, ao final de um período, estar lendo e entendendo o que ele está lendo. Porque existem alguns métodos de alfabetização onde você dá a palavra pronta para a criança decora, né? Por isso algumas pessoas dizem, o meu filho com 6 meses já sabe ler. Falei, sério? Nossa, que legal, né? Assim, mas como é que você alfabetiza? Como assim? Não, eu mostro a palavra bola e ele sabe que é bola. Legal, decorou. Tem um poder de memorização incrível. Memorização que tem essa criança. Visual, né? O visual. E existem métodos que trabalham por esse viés aí. A gente sabe que existe. Agora, o método fônico, não. Ele demanda. Você, quando vai preparar, você prepara uma sequência didática. Você desconstrói a ordem alfabética. Exatamente. Essa é a parte mais difícil de fazer um professor entender, que você não segue a ordem alfabética. A ordem alfabética é importante? Importantíssima. Muitas coisas são organizadas através da ordem alfabética, né? Mas isso ele precisa saber depois. Mas você não precisa saber no momento em que você está sendo alfabetizado. Você está se apropriando daquilo ainda, né? Exatamente. Para depois organizar. Isso. Tanto que você entra numa sala de alfabetização, numa escola que trabalha com método fônico, nas séries iniciais, onde você está apresentando os fonemas para as crianças, você não precisa e nem deve ter o alfabeto na parede. Você põe o alfabeto ali a partir do 2º ano, que daí eles já dominam todas as... você já espera que as crianças dominem todos os sons do alfabeto, que são, na verdade, são 31, né? 31 fonemas. Isso. Mas antes você coloca, à medida em que você vai trabalhando os fonemas, você vai colocando para a criança
estar em Exato. contato visual o tempo inteiro, inclusive com as 4 formas de escrita, né? Que esse é mais um assunto polêmico que a gente trabalha dentro da alfabetização, essa questão da Não é só escrita, caixa alta. que é a questão da escrita, que aí é alguma coisa que eu vou morrer defendendo, Qual? porque O quê? a escrita A escrita cursiva cursiva. desde o Também. início. Ai, gente, Eu eu não. também. Eu discordo. Porque... Essa eu defendo É um também. direito. não, É um direito seu. porque você deixar para um estudante, por exemplo, só a cursiva como uma opção, Deixa, e aí fazer com que uma fala de um secretário de uma escola que eu já trabalhei, dizer que nós deveríamos reprovar aquela estudante, porque, imagina, no 4º ano ela não sabia fazer cursiva, só que era um aluno do Paraguai, e a letra do Paraguai não é como a escrita, né, da letra não é igual a daqui. tá, mas Eu quero fazer um adendo também. Vai. Posso? deve. Eu entendo o que o teu posicionamento sobre não usar como definitivo. Existem pessoas e desenvolvimentos diferentes. Eu observo e observei eu estou falando pela minha experiência. Eu vi crianças que têm muita facilidade na questão de coordenação motora e se apropriam muito rapidamente de todo o contexto de uma letra cursiva. Tem outras que não conseguem, que elas têm limitações, eu não sei quais são, porque não é a minha parte clínica, mas que se você oferece que ela possa usar a letra script, a letra caixa alta, da forma correta, como nós usamos quando digitamos no computador, no celular, inicia com letra maiúscula, que você tem um padrão de escrita, eu considero válido. Mas eu sou, assim, apaixonada pela letra cursiva. Eu acho importantíssimo você passar pelo processo. Não que isso vá definir que eu possa condenar uma criança ou um jovem. Por quê? Porque ele não tem o domínio da letra cursiva. E é isso que as escolas Isso, fazem. é por isso a minha pontuação. Eu concordo que eu tenho uma experiência que até foi o Luiz que acabou me passando essa oportunidade de trabalhar com adultos que já fizeram ensino médio, é um curso técnico, e a maior dificuldade é a escrita. Então, eu fui questionada na aula de sexta-feira à noite, você vai considerar se eu não escrever com letra cursiva? Falei, se você obedecer o padrão correto da língua, não tem problema nenhum. Se você usar todas as letras da forma correta, maiúscula, minúscula, acentuação, separou, você está escrevendo. Pronto, acabou, não tem por que eu não considerar. Então, são processos. Mas a gente trabalhar na escola, eu não abriria a mão, Não. né? Eu acho que é No importantíssimo. início de alfabetização, acho que é importante. Na Por verdade, isso a gente tem que prática, ter... criança Eu entendi a Está com revolta. toda a Não, coordenação ali na pra verdade, aprender. nós não estamos... Você está certo, você está Sim, certa. sim. E eu também estou. Por quê? Nós estamos falando de coisas diferentes. Primeiro, né, nós saímos um pouquinho do método fônico e estamos falando de letra cursiva. É porque agora é assim, né? Vai A letra fluindo. cursiva, quando a gente... eu toquei até no assunto porque eu desenvolvi um material fonético, né, um método fônico para alfabetizar, onde ele contempla a letra cursiva. Sim. Porém, esse material, ele é um material, é um projeto que ele pode ser iniciado com a criança de 3, 4 anos. Ok. Nossa, como é que eles vão escrever com letra cursiva? Não sei o que lá. Calma. Vamos por partes. É óbvio, até esses tempos eu tive... alguém sugeriu que eu fizesse um material de alfabetização para adultos. Uhum. É claro que na hora que eu pensei no material, eu não pensei nesse, porque esse tem letra cursiva. Por que a gente coloca a letra cursiva para as crianças? Porque a gente imagina que uma criança que frequente uma educação infantil, ela esteja sendo trabalhada com as habilidades motoras dela. Ponto. E uma criança que sabe amassar, uma criança que sabe rasgar, uma criança que sabe recortar, uma Fazer criança que sabe bolinhas. pular, uma criança que sabe movimentar, que ela domina
o corpo dela e os movimentos, e ela foi bem desenvolvida nessa coordenação motora ampla e fina, ela traça uma letra cursiva sem problemas nenhum. Né? Sem problemas nenhum. Eu não sou contra a letra script, a caixa alta, não sou contra. Só que no momento em que eu tenho em minhas mãos crianças de educação infantil e com todos os recursos para trabalhar com todas essas habilidades, então eu vou ensinar uma criança minha a descascar uma mexerica. As crianças não sabem descascar mexerica. As crianças não sabem amarrar um tênis, né? Elas, a habilidade mais fina que elas fazem hoje com êxito é, né? Só mudar a tela. Só mudar a tela de celular. Agora elas não conseguem segurar num garfo adequadamente. Então, por isso eu defendo a letra cursiva e desafio alguém a dizer para mim que não funciona, desde que essas habilidades todas estejam sendo trabalhadas com a criança. É uma construção. É uma construção, gente. Então, é isso eu aí. não vou chegar nunca para um adulto, eu vou alfabetizar pelo fônico, né? Vamos separar aqui as coisas. E exigir que ele escreva com letra cursiva, jamais, isso não. Né? E assim, a letra cursiva, ela demanda mais concentração, ela demanda mais controle, né, dos movimentos, né, dos movimentos da escrita. E dentro do cérebro ocorre, assim, eu não vou falar que é uma mágica, mas existem sinapses ali que você consegue fazer uma ligação entre o pensamento, entre o pensamento, você vai ligando as suas ideias, independente do que você queira escrever, de uma forma muito mais elaborada do que letras soltas. Claro, não estou falando que quem escreve com letra bastão não sabe escrever ou não tem conteúdo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma criança, no momento em que ela está escrevendo, ela está pensando, ela está ligando, ela está elaborando na cabecinha dela de uma forma muito mais peculiar do que ela colocar letras soltas. Eu tive uma professora no magistério que nós fazíamos caligrafia no quadro para que quando fôssemos professoras tivéssemos uma caligrafia boa. E ela, eu lembro que eu estava escrevendo alguma palavra e que tinha acento. Eu parei e acentuei. Ela falou, não interrompa teu pensamento. Viu? Ela fazia assim. Viu? Era uma senhorinha. Não Viu? interrompa. Você termina a palavra. Não para. Volta, põe o pingo no i, põe o acento e assim. Então, você tem que terminar esse processo. Agora, quando você falou, sabe quando vai puxando assim? Você foi lembrando, gente, né? É muito. Você vai lembrando. É muito forte eu sou bem sincera. A minha escola foi essa escola montessoriana e foi o meu curso de magistério. Foi top. O meu magistério foi também. Top. Saudades. Foi muito, muito bom por causa dessas questões, entendeu? Então, assim, não estou falando que... Às vezes eu me sinto até um pouco, assim, arcaica, né? Tentando, segurando uma ideia ultrapassada. Não é ultrapassado. Nunca. Não é ultrapassado. Hoje, eu tenho uma aluna na escola que ela não sabe ler, ela não sabe escrever, mas ela se comunica através do celular com todo mundo. Esses dias ela publicou um texto. Aí eu falei assim, mas como é que essa menina conseguiu dizer? Eu perguntei se foi a mãe dela. Na voz. Na voz. Ela falou. É feita. Então, se um dia escrever não for mais necessário, não sei, pode ser que um dia escrever não seja mais necessário. Né? Eu não sei. Mas enquanto, assim, eu vejo a criança, a questão da atenção na hora que ela está lendo, na hora que ela está escrevendo, uma criança que consegue parar um pouquinho para escrever uma oração, né? Uma frase. Uma criança que consegue parar um pouquinho, acho muito importante. É muito importante. A comunicação, né? Essa semana passada, acho que teve uma reunião na escola que eu trabalho, da equipe do AE, né, o atendimento especializado. AE, eu acho que é isso, atendimento especializado.
E tem uma turma que tem um aluno que não consegue ler em letra cursiva. Então, todos os professores têm que escrever com caixa alta. Acontece bastante. E eu acho que ele tem alguma... Ele é um aluno atípico, se não me engano. Graças a Deus eu não sou dessa sala, porque eu tenho sexto ano. Mas então, já não teve lá atrás, então vai ficar cada vez mais difícil. Não teve e eu tenho muita dificuldade em escrever em caixa alta. Apesar de eu não concordar, né, com muitas professoras que dizem, se não for a cursiva eu não aceito, né? E aí isso seria privar a criança, né? Eu escrevo letra cursiva. Até um tempo atrás o Enem exigia letra cursiva, hoje em dia não mais. Mas eu acho que dentro do manual do estudante, se não me engano, tem um manual, né, para fazer, ele exige que o que tu falou, tem que fazer desde que você diferencie a letra maiúscula da letra minúscula. Tem exatamente isso na instrução. Mas isso é novo. Isso é novo, por isso que eu falo. Pode ser que a letra cursiva deixe de ser uma exigência para ir para as próximas gerações, não sei. Mas eu vejo, sim, inclusive a letra cursiva como um recurso, sabe, de você aprimorar muitas habilidades de uma criança. Muitas habilidades de uma criança. Sabe, não é um capricho de uma professora do século passado. Não é um capricho. É que a gente enxerga na criança o potencial que uma letra cursiva traz para a criança na hora que ele e para o resto da vida, né? Para poder escrever. Para outras coisas também, não só nessa. Eu já vi alguns estudos que tem de neuros dizendo que é importante, né, a letra cursiva. A imposição realmente não se deve. Uma criança de 6º ano, se ela não teve contato com a letra cursiva, não vai. Esqueça. Não vai. E aí, realmente, é cruel você exigir que uma criança escreva com letra cursiva se ela nunca teve contato com isso. E o problema, as crianças, por que, professora? Isto você está escrevendo com letra caixa alta e aí não pode expor a outra. Então, é bem complicado. Mas, deixando um pouquinho de lado isso, mas também falando sobre escrita e leitura, existe uma idade correta para leitura e escrita? Vamos lá, eu quero ouvir de você, porque esses dias eu estava em discussão com a minha ex-diretora e então hoje a secretária de educação da minha cidade. Fala-se que a criança até os 6 anos ela pode estar alfabetizada. Fala-se. Isso é o que a gente encontra na maioria da literatura. Porém, eu vejo, assim, pela experiência, eu vou falar pela minha experiência, que eu não estou aqui para defender autor nenhum, eu estou falando da minha experiência, que eu acho que eu posso falar da minha experiência, né? Porque, afinal de contas, eu tenho mais de 30 anos de experiência. Você já tem um capital de notoriedade. Eu tenho um lugarzinho de fala ali. A criança, ela pode, sim, desde que eu não apresse o tempo dela. E esse tempo dela tão particular. Tem que ir sentindo. É tão particular. Por isso que nessa escola que eu trabalhava, a gente não apressava ninguém, essa que eu falo, lá de trás, nessa escola muito superior. Por isso que é individual. E até hoje eles trabalham dessa mesma forma. Esses dias eu vi uns posts sobre essa escola. As salas estão com móveis mais modernos, mas o mesmo estilo. O mecanismo é o mesmo. É a mesa. Funcionou, para que mudar, né? Exatamente. Então, por isso, nessa escola, 30 alunos, cada um estava no seu tempo. Olha que mágico isso, gente. Né? E provavelmente, naquela minha sala, que eu trabalhei, eu acho que mais de 10 anos nessa escola. E sempre assim, com 30 alunos na sala. Tinha mais uma professora, a gente dividia as atividades, né? Não era a professora auxiliar, eram 2 professoras. E a gente dividia as atividades, e cada uma no seu tempo. E provavelmente passou por mim e por ela tantos autistas, tantos TDAHs, e a gente não sabia que era isso, né? Porque não era perceptível, porque cada um tinha o seu momento. Exatamente. E a gente respeitava o momento. E era assim, e chegava assim no final do ano, estava tudo bem. As crianças não tinham a competição de quantos fonemas eu sei mais do que o outro. Porque a Maria Montessori ensinava que a gente procurava a motivação interna, a gente não procura a motivação externa para a gente fazer alguma coisa.
Então, a gente, Nossa, isso eu sou muito, concordo muito com a gente ela. trabalhava isso nas crianças. Hoje eu até conversei com uma psicopedagoga que trabalha comigo e ela, né, ai, vamos pôr aqui, uma coisinha ali, né, ela citando algumas coisas, daí eu contei para ela. Você sabe que nessa escola, eu trabalhei numa escola, que quando eu cheguei, eu toda empolgada, novinha, né, as crianças fizeram uma atividade, e a escola, assim, ela era muito básica, muito básica. Eu tentei fazer isso nas escolas que eu passei aqui, não consegui. Mas ela era muito básica, muito limpa, muito clean. E eu não entendia muito bem por que aquilo. E eu cheguei lá querendo causar, né? Vou meter uns trabalhinhos aqui, não sei o que lá. Cheguei lá, no primeiro dia, minha coordenadora olhou e deixou. Aí, no outro dia, secou o trabalhinho, guardei, tinha um armário para guardar, né? Na segunda vez que eu fui fazer, ela falou assim, Carla, por que você coloca? Eu disse, porque tá bonito, olha que bacana, né? Para eles verem o que eles fizeram, chega a visita aqui, olha que bonito, e não sei o que lá. E eu ainda me escrevia lá muito bem, né? Colocava estrelinha. E a gente adorava. O que não foi muito bem, joia. Você consegue. Não, na época não. A gente usava depois eu te conto Era o que ela conceito? o que ela me ensinou a fazer depois. Ela falou assim, ó. Bom, aí ela falou assim, pois é, então é assim, ó, aqui na escola a gente não usa fazer isso, porque a gente entende que as crianças, elas executam a tarefa para ela, para o bem-estar dela, de ela ficar feliz com ela mesma, por ela ter conseguido fazer. E se ela não conseguiu fazer, ela vai se esmerar ou vai ser mais trabalhada e você e ela vão saber disso. Os outros não precisam saber. E tem aquela questão de comparação também. Às Ai, vezes que fala, coisa eu mais fiz, linda. eu achei que Se a o meu gente estava tivesse bonito. passado por um momento Gente, desse. o mas dela você tava está entendendo mais. quando eu falo como eu queria compartilhar essa vivência com as pessoas que passam por mim? Porque isso, para mim, você sabe quando Faz é um sentido, divisor, né? É o ser humano, né? Eu fiz uma especialização na Unila e minha orientadora, ela parte desse mesmo princípio. sabe, que você faz para você. A motivação não existe. Uma vez a minha diretora lá, maravilhosa, maravilhosa. Eu quero ir para lá, vamos. Vamos. Fazer uma Vamos, eu tenho visita, uma contatos. imersão. Eu tenho contatos ainda, a gente conseguiria. A minha diretora, ela falava, o aluno, a criança montessoriana, o ser humano que foi trabalhado através desse método, ele não vai se matar numa fila para entrar num ônibus. Ele vai olhar, ele vai ver se aquele ônibus vai dar conta dele, se ele entrar. Se tiver várias pessoas, dá conta. Então, eu vou esperar a minha vez de entrar sem me machucar, sem que ninguém passe por cima de mim. E se, de repente, ele olhar lá dentro, que o ônibus já está cheio, aquele monte de gente for lá, eu vou ficar aqui esperando o próximo. E tá tudo Mais bem. cauteloso. Então, eu desenvolvia esse senso de observação. Você tá me entendendo? Social. E Total. esses dias eu vi eu me emocionei porque esses dias eu vi uma frase, não me lembro, não recordo o nome da filósofa, mas ela diz que nós estamos fazendo errado quando nós ensinamos aos nossos estudantes a competitividade. E a competitividade gera guerra, gera disputa. Né? Então, a partir do momento, quando eu faço uma dinâmica de mão torta na cara, por exemplo, né? Quando eu Que a coloco gente ali... adora. são métodos que a gente, às vezes, a gente não se dá conta disso. Não se né? dá Então, conta da situação em que nós colocamos a criança e a gente acha engraçado. Você sabe que isso eu gosto de compartilhar bastante. Ai, gente, se vocês me deixarem falar, eu vou falar. Tá? Ai, Mas eu vamos gosto. esquecer do método fônico, hein? Não, é que Bora lá. faz parte. Você estava falando, a gente está falando sobre você desenvolver esse senso de observação e de você se autoavaliar. Eu dei aula, né, nessa escola desde os bem pequenininhos até a alfabetização. E nós tínhamos um momento diário nessa escola, onde a gente chamava assim, agora é a hora da avaliação. Só que essa hora da avaliação era assim, meia hora antes,
das crianças irem para casa, todos os dias. Na sala montessoriana não tem mesa, né? Tudo no chão. A gente sentava no círculo ali e a gente ficava com um caderno. E nesse caderno aqui era um controle que só a professora via. Então, ela tinha o nome das crianças e tinha as datas. Então, a avaliação de hoje. Aí, nós tínhamos um cartão, né? Umas cartas ali. E a criança vinha só com a professora. Os outros ficavam fazendo alguma atividade. Só com a professora. E a gente perguntava, então, Fran, como foi seu dia hoje? Foi muito bom. Falei assim, então atribua uma cor para o seu dia. E tinha as cores ali que, né? Tinha lá a cor que definiria que o dia foi muito produtivo. Tinha a cor que alguma coisa não estava muito bem. E tinha a cor que o dia tinha sido péssimo, que era aquele aluno que, né? Aterrorizava. Então, nesse momento, a criança olhava para você e ela fazia o feedback dela. Crianças de 4 aninhos. E ela pegava a cor, assim. E tinha aquele danadinho que sempre pegava aquela corzinha boa, né? A corzinha boa, né? Aí, nesse momento, a professora, sério? Nossa, que legal. Então, você acha que hoje, teu dia estava assim, sim. Independente daquele momento que aconteceu aquilo. Vai relembrando. Aí ele olhava. Vai puxando. Aí ele olhava. Às vezes era necessário fazer a criança refletir. Sim. Claro. E nesse momento. E tinha aquele também que vinha direto, prof, hoje não deu, né? E pega aquela coisa. Isso. E assim, então veja, é uma atividade muito simples, que demanda uma paciência enorme, disciplina, perseverança. Né? Eles fazem e que uma você reflexão, né? Que você trabalha na criança essa reflexão. E ainda, se ele fez coisas erradas, ele ainda pode pedir desculpa, ainda pode não. Lembrar, né? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E o que a professora fazia com isso? Ela saía com essa tabela, com as cores, mostrando para todo mundo? Não. Aquilo era o material que ela ia utilizar para fazer o relatório descritivo daquela criança. Entendeu? Então, assim, É o respeito ao ser humano único. E voltando ao que nós estávamos falando, fazendo com que a criança procurasse a motivação Dentro dela. Dentro dela. Eu falo que o mal da nossa educação está em como a gente está administrando e na avaliação. Né? Enquanto isso não mudar, a gente não vai ter... Tira uma nota boa para o seu pai, tira uma nota boa para sua mãe, tira uma nota boa para a prof. Né? Difícil. E por falar nas particularidades, já falamos hoje sobre os nossos estudantes atípicos, né? Como esse método ele pode ajudar crianças com TEA e eu como TDAH. Respeitando o ritmo e o tempo deles. Bom, a escola novamente. Respeitando o ritmo e o tempo deles. Eu assisti uma palestra um tempo atrás, né, de uma neuropsicopedagoga, onde ela falou que era impossível alfabetizar um autista pelo método fônico. Ai, eu quase caí da cadeira na hora que ela falou aquilo, mas a palestra era dela, a fala era dela, né? E eu só fiquei pensando. Saí da palestra e fui procurar mais informações sobre o assunto. Não existe lugar, eu não encontrei quem dissesse isso com todas as palavras. Ela deve ter a experiência dela para ter falado o que falou, mas eu tenho a minha experiência de ver que muitos autistas, dependendo do grau, dependendo de vários... Assim como o TDAH, né? Exato. Assim como o TDAH... Dependendo de vários fatores. É como eu falo, gente, eu tenho lá uma pasta desse tamanho só de laudos, de TDAH e de TEA. Nenhum é igual ao outro. Nenhum é igual. Então, sabe, eu tenho que trabalhar com esses alunos. Aí, então vamos colocar esses alunos, né, para alfabetizá-los, método numa sala. Gente, não é assim que funciona. Não. Porque o mundo não é só Excluindo. Assim como quem Não é não assim tem, que funciona. não é todo mundo junto também. Não é todo mundo Não junto. é. Então, assim, é claro que a escola, ela, inclusive essa na qual eu trabalho, que é uma escola atípica, é uma escola né, que trabalha com 3 línguas, sabe, sinceramente, eu consegui
compartilhar o meu conhecimento de método fônico através do som letrando. E nos cursos que eu dou por aí com as professoras que querem, né, aprender. Mas, assim, fora isso, eu não consigo. Uma sala de aula onde a professora quer ensinar todo mundo igual e espera que todo mundo aprenda igual. Eu acho que você tem que fazer um mestrado e doutorado em linguística. Na Universidade Federal de Segunda Sergipe, a Universidade Federal de Sergipe tem um grupo de estudos chamado GELINS, que vai muito nessa pegada da sonorização, nessa pegada da linguística, né? Da fonética e apropriação, fonologia. né? Sim. Da fonética e fonologia. Eu acho que você tem Sim. muito a contribuir. Bastante. Não para a obtenção de um título, mas para o aprofundamento do seu conhecimento e isso. contribuição na ciência. Porque a partir do momento que você faz um material desse, você está produzindo ciência. Sim. Né? Vão ter outras pessoas que vão ter outras bases teóricas que podem aperfeiçoar o seu material, inclusive. Sim. Então, já outra dica aí. Livro. Livro, Estudar mais um mestrado, pouquinho. Continuar Vai pensar estudando. bastante. Mas é. Continuar E aí? estudando. É isso aí. Mas aí, qual é o papel do alfabetizador? Essa é uma pergunta que eu não quero. Amar o que faz, primeiramente. Amar o aluno. Precisa gostar muito daquela criança, porque, primeiro, criança nenhuma é alfabetizada se ele não... Ou não aprende praticamente nada se ele não se sente acolhido. Ele precisa enxergar um brilho no olho do professor para ele se sentir Motivado. motivado. E é motivação, e não é, isso não é motivação externa, tá? Porque o brilho que vai sair do olho do professor vai atingir o coração dele. E é dali que vai sair a motivação dele. Não é porque o professor, ai, queridinho, meu príncipe, minha princesa. Não. É aquele professor que passa através do olhar dele confiança e eu gosto de você e eu vou te ajudar a aprender. Isso vai entrar dentro do coração da criança. É ensinar como Senão, não adianta. realmente. Eu converso muito com as professoras. Prof, eu não sinto ainda que você tomou posse das suas crianças. Tome posse das suas crianças. Sabe? Elas têm que olhar você, sentir confiança em você para que elas se sintam confiantes. Porque eu quero que elas se sintam confiantes. E a referência Não que é o elas- professor. Não que elas fiquem que nem baratinha tonta, procurando para onde eu vou. Elas não vão conseguir, né? Sozinhas, elas não vão conseguir. Isso é importante. E estudando bastante, né? Vamos e venhamos, se não quiser, não vai. Não vai. Se não procurar conhecimento, não vai. Se não tiver vontade de testar, não vai. Isso eu lembro Não. quando você implantou na escola o método fônico. E muitas professoras que já eram antigas ali ficaram com medo. Meu Deus, isso é muito difícil. Essas são as Esse mais método difíceis. não tem nada a ver. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Para mim foi ótimo, porque eu iniciei ali com o método fônico. Então, eu estava livre de qualquer Sim. tipo de vício, Mas né? o novo assusta. Então, e o novo assusta. Para todo mundo assusta. Mas Qualquer só de processo. perceber Todo que mundo, é tão natural, né? Que as pessoas falam assim já. Então, não tem que ter medo de ensinar. Sim. É prático, né? E tem que amar. Todos senão- sabem. Tem que gostar A muito. pessoa só não tem ali a consciência de articulação ali da boca, né? Como falar. É prático, é muito É prático. o medo, sabe qual É é o o medo? Ai, mas como é que eu vou Será que vai ensinar? falar Será que vai Eles, fazer saiu, gente, é só treinar. Nos cursos que eu dou um espelhinho para cada professora. Vai lá, ó, mete o espelhinho, passa um batonzinho Você na já boca fala, e assim. fica na frente do espelho treinando. Não tem Sim. espelho, usa o celular. É o quanto você Gente- está disposto a se desconstruir, né? Eu me encaixei muito rápido. Eu não sei se a minha desconstrução aconteceu de sair do método tradicional para o construtivista e depois do construtivista. Foi uma desconstrução muito grande, o método construtivista com o tradicional. Aí, quando chegou no método Já tava fônico, mais fácil. falei assim, por eu gostar de falar e tudo mais, e gesticular, foi Se assim, sentiu muito confortável. fácil. O novo E dá olha, medo, sentiu mas eu confortável. lembro que depois também, quando os alunos começaram a ler,
mais rápido do que... Gente. Era... É. Nossa, É olha aqui, ele tá mágico. fazendo. Olha, É tá mágico. vendo? Esse O momento meu filho, é que estava na mágico. época de alfabetização, ele lia, assim, palavras com sílabas compostas, assim, perfeitamente. Eu falei, meu Deus, que lindo. Era lindo Ele de ver. acontece numa É praticidade. engraçado, você pode prestar atenção, então. Depois, tem uma disciplina na escola pública, nas escolas regulares, na integral não tem, que é oratória. Pode ser prestar atenção. Essas pessoas que são alfabetizadas por esse método, elas vão ter uma desenvoltura na fala, na comunicação muito maior. Sim, elas pronunciam Corretamente os sons, né? E esse professor, ele é tão resistente, mas ele também vai ter uma melhora, Vai. Tem. né? 100%. Porque ele está ali gesticulando e ele vai Certíssimo. Eu aprender. tinha uma dificuldade de entender alguns nomes que são estrangeiros, se terminava com M ou com N, por conta do método fônico, de não saber. Depois que eu tive o conhecimento, quando as pessoas falam que você percebe, né, ali... E a leitura labial, ela fica automática. Sim. Mesmo que a gente não queira. Se Esse você pessoal precisa- você abriu a boca. A nossa, eu sou sincera em falar que a nossa gramática tem uma hora que ela não ajuda muito. A gramática não, desculpa, a nossa ortografia tem uma hora que ela não ajuda muito, porque existem algumas palavras que não tem muita explicação. Por que é com s, não é com z, né? E assim por diante. Então, a gente tem, mas quando você organiza uma sequência didática para uma criança que vai ser alfabetizada, e isso eu defendo bastante quando eu falo do sonletrando, a sequência didática vai fazer toda a diferença. Porque você não vai colocar fonemas que vai complicar a vida da criança no início. Você vai colocar fonemas fáceis de formar palavras, fáceis de pronunciar, porque você quer dar segurança para a tua criança, né? Você não quer complicar a vida dela, deixa os encontros consonantais lá para frente, Sim. deixa, né? Deixa para lá. É uma outra construção. As dificuldades, as letras que mudam de som, deixa lá para frente, porque aí ela já domina o processo. E no método fônico tem uma particularidade que eu amo, que os primeiros fonemas, como o método ele segue uma sequência idêntica para todos os fonemas, você vai variando as atividades, mas o desenvolvimento das habilidades tem uma sequência. Você trabalha auditivo, visual, oral, escrito. Auditivo, visual, oral e escrito, né? Você segue para todas as atividades que você elabora. Então, vai chegar num momento lá dependendo da criança, vai chegar num momento lá pelo 3º, 4º fonema, consoante, fora as vogais, que a criança já olha a atividade. Prof, deixa que eu faço sozinha. Você só apresenta o som para ela. E ela já sabe o que ela tem que fazer. Não é assim? Sim. Engraçado. Fran, tu lembras da professora Marcela Farina? Sim. Era uma professora que era coordenadora de um laboratório de linguagem lá na Flórida. Tinha parceria com a faculdade que a gente fez. E ela utilizava o método fônico Sim. para o ensino da língua inglesa. E eu nunca vou me esquecer de uma aula dela aqui, numa dessas aulas que ela veio, ela colocava palavras para a gente diferenciar o P do B. Colocava a folha na frente. E aí colocava a folha e fazia assim. Muito. Aí, so class, attention for me. Aí perguntava qual a palavra, se era com P ou se era com B. E aí, isso, alinhado às aulas de inglês, a gente também teve a nossa professora de inglês que nos ensinou o alfabeto fonético internacional. Que por meio dele, você pode aprender todas as línguas. Mas tem que ser o fonético. Isso, que tem... Né, por meio desse método que estão aliados a esse método. Porque acho que tem línguas que não tem Não tem, por exemplo, o Guarani. Isso, ele é fonológico, não fonético. Não fonético. Ele é mais sonoro, então fonológico. Sim, então, você falando aí, foi uma coisa assim que
esteve muito presente na nossa, Sim, na sim. nossa formação. Bastante. E que eu sinto falta na pedagogia. Você sabe que um dos dados que a gente trabalha bastante para convencer as pessoas a prestarem atenção, né? Porque às vezes antes de você vai ensinar, dependendo de onde você está, você precisa primeiro convencer a pessoa. Nós da área de educação conhecemos o PISA, né? Que é Uhum. conhecemos o PISA. Meu E Deus. se você for procurar os dados do PISA, o que é o PISA? O PISA é uma avaliação internacional para avaliar a compreensão leitora, né? E na área das ciências e na área da compreensão leitora de jovens do ensino médio. Na faixa ali acho que do 3º ano do ensino médio, mais ou menos. Os países que melhor têm desempenho nesse exame, os alunos foram alfabetizados pelo fônico. O Brasil está no 39º. Bom, o último dado estava mais para trás ainda. Não, 39º, melhorou. 2023. É bom, quem sabe. Não, prof, é péssimo. No quê? Porque justamente sobre o PISA, a formação que eu estou tendo no estado foi a temática. Não, mas 39º você acha que tá ruim? Péssimo. Tá De pior. 41. Tá 39º. Estamos são 41, Você está vendo como tudo é relativo? Tá vendo como tudo é E se relativo? olhar de baixo para cima. Já esteve em 59º. Não, mas de 41 países que participam, o Brasil está em 39º em 2023. Então, É nós triste. estamos perdendo para duas, nós estamos ganhando de dois países. Pois é. E aí eu trouxe esse dado e eu provoquei o grupo de estudo dizendo assim, né? Onde nós estamos pecando? O que nós temos que ajustar? Quem sabe não seja... Vamos trabalhar todo mundo? Vamos abraçar um método? Pode ser que não resolva. Que já trabalham assim? Vamos O que abraçar, eles né? estão fazendo de bom? Porque uma das coisas que a gente observa nos nossos adolescentes é uma inabilidade em interpretar o que está lendo fora do normal. Muito grande. Fora do normal. É uma coisa que você não concebe, né? Porque primeiro que eles não leem. Eles querem adivinhar Exato. o que está escrito. E isso, não vou citar nomes, isso aí é culpa de um certo método aí para trás, que virou modismo numa época, né? Que põe lá, você adivinha mais ou menos o que está escrito. E você colocar grife, sublinhe. Ninguém sabe o que é sublinhe? Não sabe. Se você é alfabetizado da forma que você tenha que prestar atenção no que você está escrevendo e lendo, na hora que você ler sublinhe, você sabe que é uma linha abaixo. Os alunos Da às vezes palavra. perguntam, eu falei, sub, é um prefixo que indica estar abaixo. Você está entendendo o porquê que eu defendo? Porque a gente precisa desenvolver quanto antes essa habilidade na criança dela prestar atenção no que ela está lendo e, consequentemente, no que ela vai escrever. E aí, por falarmos em desde pai? pequenininho, lá na educação infantil. Né? Com várias coisas. Por falarmos em países, em ranking, em PISA, né? Quais países você utilizou aí como referência para esse método, né? E os países que usam como parte dessa proposta de ensino? Você sabe que na minha busca, o campeão é a França, né? É a França. E que é E eu acho que tem alguma razão. O Canadá, Canadá. Canadá. A Finlândia. porque o Canadá tem uma raiz Francês. francesa. Sim, a Finlândia também é um dos países. Mas que e usa. por quê? A França, né? Para que tu diferencie uma letra ou um fonema de outro, é uma coisa mínima. Eu É? não sei francês. Sim, É professor. maravilhoso. Nós já tivemos uma professora, né? Ana, né? Eu acho que é o nome dela. E ela dava aula de francês e durante as aulas, assim, a gente ficava perguntando alguma coisa para ela. E, assim, a coisa minimalista. É um que E bem o fônico mínimo. para aprender é o método O som. fônico. Eu fiz algumas aulinhas aí No Duolingo. no Duolingo e
É sensacional. Pra gente que já tem uma base do Sim. método fônico, é rapidinho. Se você Sim. processar muito bem aquilo ali, 2, 3 meses, você consegue fazer uma comunicação Bacana. para não ficar sem comer e tomar água num país que fala língua francesa. Sim. Você, É maravilhoso, maravilhoso. você tem um material desenvolvido para alfabetização, que é este daqui, né? Com o método fônico. A partir de que momento? A partir de qual foi o start para você começar? Eu falei, né, que eu trabalhei muitos anos, né, e lá nessa escola montessoriana que era lá em Curitiba. Só que eu sou daqui de Foz do Iguaçu. Eu fui para lá, fiquei lá, trabalhei lá um tempo. Voltei para Foz. Quando eu voltei para Foz, eu não voltei como professora, eu voltei como coordenadora. Toda empolgada. Isso no ano de 2000, foi em 2000 mesmo. E voltei toda empolgada. Vou implantar o método fônico. Gente, ninguém sabia do que se tratava. E eu ali com as professoras, prof, faz assim, tentava adaptar o material que existia, né? Vamos trabalhar assim, vamos trabalhar com som e tal. Não rolava, não dava certo. Aí eu falei assim, já sei, vou montar um material. E no ano de 2000 eu comecei a idealizar esse material. Já. Não tinha o nome de Som Letrando, o nome de Som Letrando veio ali por 2014, 2015. Mas antes eu comecei a montar um material, folhinhas, né, com sequência didáticas e tal, e vamos montando. Aí eu comecei a enxergar, porque em 2009 eu comecei a enxergar assim, opa, tem alguém prestando atenção nisso aqui. A Prefeitura de Foz, na época, era o Paulo McDonald's. McDonald's e a Joane era a secretária. Eles me convidaram para dar um curso sobre método fônico para 500 professores do município. E eu dei o curso, né? Falei assim, opa, estão começando a prestar atenção, né? Claro que a aceitação já é outro assunto. Mas aí começou. E aí eu falei assim, opa, que legal, estão prestando atenção no material. Nos cursos que eu fazia, eu ensinava a metodologia, eu não tinha o material. Eu ensinava a metodologia usando recursos do dia a dia, recursos de atividades produzidas pelo próprio professor. Não tinha nenhum material didático disponível. Eram recursos, né, que o professor confeccionava para trabalhar com as crianças. E aí, em 2014, a Cláudia, sim, né, a minha trabalhei querida com Cláudia ela, Leandro, foi minha que eu coordenadora gosto demais também. dela. Tomara que ela assista, tomara que ela assista. Relembre das parcerias. Ela falou assim, Carla, vamos montar. Você tem tudo, vamos. E ela foi, assim, a minha maior incentivadora na época. 2014, 2015, vamos Foi em 2013, porque em 2013 que você efetivou essa questão do material e em 2014 eu usei o seu material para alfabetizar no primeiro ano na escola libanesa. Foi o primeiro ano e aí você foi colocando ele como um desafio para que nós fizéssemos. E foi a turma que eu consegui alfabetizar em 6 meses. Viu? Foi assim, já tínhamos a metodologia, mas não tínhamos o material. Sim. E trabalhávamos os 2 materiais. Sim. O livro didático que tinha, né, como padrão da escola, mais o material de alfabetização. Eram 2 trabalhos totalmente diferentes. Mas foi a turma que eu alfabetizei em 6 meses. E não senti os 6 meses. Não sente. É tão prazeroso, né? Sim. Então, e aí eu comecei a desenvolver o material e eu desenvolvi 3 materiais, né? Porque daí eu não... Como eu coordenava ali... Aí os menores. Infantil, eu tinha as crianças também do Infantil 1, do Infantil 2. Sim. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu desenvolvi os 3 materiais. Claro que para as crianças de 4 anos, num nível de dificuldade. As de 5, outro. E a Menina dos Olhos, que é a de 6 aninhos, que é para os alunos do primeiro ano, que é o material que, se for trabalhado de acordo com a metodologia, a criança sai lendo, escrevendo e entendendo o que ela está lendo e escrevendo. Para mim, o fecha foi a formação de frases. Porque trazia no material, no final, frases e que eles tinham que recortar as palavras. Acho que tem uma atividade aqui. E montar na mesa.
Eu Essa falei, nunca, atividade- quando eu olhei aquilo no material, eu falei, sabe quando que essas crianças vão fazer isso? No segundo ano, e lá para metade do segundo, nunca antes. Quando eles fizeram, que eu cheguei nesse momento da apostila, que eles recortaram, eu só passava nas mesas e as frases estavam encaixadinhas. Falei, gente, eles não fizeram isso? Por quê? Porque todo o processo já tinha acontecido. É só Você fechar. preparou os seus só alunos fecha. para essa atividade. Então, esse material, tanto que agora ele está olhando aqui, esses 3 materiais, eles preparam o aluno com alfabetização fonética e escrita cursiva. Por isso que Eu você vi tá aqui. olhando, né? Todo Tá. o contexto. Né, Então, aí, ó, depois que ele trabalhou, esse daqui, ó, né? Sim. As primeiras atividades desse É livro só a aqui, eles são de coordenação. coordenação para consolidar e para a professora ver, às vezes vem aluno novo, Sim. aluno que não passou por isso aqui e tudo mais, né? Então, a gente vai trabalhando dessa forma. Mas o aluno, ele consegue fazer isso com uma destreza fora do normal. Não... Muitos que olham o material duvidam. Eu não duvido. Agora, é assim, é um processo. Não adianta você pegar esse material, que ele é todo feito para a criança escrever com letra cursiva, e inserir esse material numa alfabetização de adultos. Sim. Por vários motivos. Primeiro, porque ele não vai ter esse trabalho de coordenação motora para escrita cursiva. Segundo, que é infantilizado, né? Eu não vou dar para um adulto É gato. um material Show. infantilizado. Eu vou preparar um material. Então, eu falo assim que o Sonletrando, ele é muito mais do que um material didático. Ele é uma metodologia. Isso aí. E você precisa de alguém do outro lado disposto a encarar isso aqui para trabalhar. Né? Senão, não vai funcionar. São 3 apostilas, né? Com mais de 200 atividades propostas por ano. E você vende esses materiais? Eu vendo esses materiais na forma digital. Agora, eu já vendi eles impresso. Agora, eu só estou vendendo na forma digital. Ah, Carla, mas se você vender na forma digital, eles vão reproduzir. Que reproduzam. Você quer que o povo... Que... Eu quero que usem. Que usem. Eu quero que usem. Eu quero que as pessoas, sabe, se deliciem com esse processo de alfabetização fonético. Eu quero mais e mais. E te mais chamem para cursos, né? E que me chamem para fazer. Porque aí você ensinar pode como ensinar a usar. usar o material. Não adianta só olhar o chamem livro, porque também não para vai ensinar a entender. usar. É isso É aí. tudo que eu quero. É isso aí. Uhum. Para finalizar aqui, nossas perguntas para E você. senão nós vamos até amanhã aqui hoje. Vamos. O que você enfatiza para os seus professores e o que faz e os que fazem curso com você para a realização da alfabetização efetiva com esse método? Então, o que você enfatiza para os seus professores? Eu acho que você já disse, na verdade. Eu acho que eu disse. Primeiro, elas têm que Amar. amar muito o que elas fazem, elas têm que querer também experimentar o novo, né? Porque para muitas é o novo, para outras não. E que elas confiem. Confiem. Porque funciona. Funciona. Cientificamente provado que funciona. Ah, e esse material, uma das coisas que eu descobri com o tempo, ele vem de encontro, porque o Fernando Capovilla, ele desenvolveu um material, mas bem rudimentar, assim, bem pobre, assim, porque ele usa lá no consultório dele. Aí, um dia, eu com o livro do Capovilla, que ele vem toda lá, uma sugestão de atividades, eu fui olhar. A sequência didática dele não é a mesma do Sonletrando, a sequência de fonemas. Mas a sequência de desenvolvimento de habilidades é a mesma. É a mesma. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o material dele quando a Prefeitura de Foz, eu fui funcionária pública aqui e tínhamos na escola. Eu tive a oportunidade de conhecer o material, mas eu dava aula para o 4º ano na época. Mas eu tinha o contato do método na Libanesa, que era o que eu trabalhava pela manhã e à tarde no município. Então, eu tive o contato com o material. E eu sentia que faltava alguma coisa, mas é fácil de compreender porque são áreas distintas, né? É um objetivo, é um facilitador, mas para nós que estamos em sala de aula, você precisa de algo que tenha mais, que seja mais pedagógico, mais construtivo, né? Sim.
Sim, sim. É engraçado, né? Quando fala em sequência. Então, aqui quando diz, você já conhece este som. Então, imagina-se que foi trabalhado o som Mas, anteriormente. então, porque aqui, nesse momento... A sequência didática. Ele vai ensinar que no início da palavra, ele tem som de... Mas para ele continuar com esse som no meio da palavra, eu tenho que pôr mais um. Eu tenho que justificar, Eu tenho que né? colocar mais um sonzinho. Mais um para ele continuar com esse som. Entendeu? Então, aqui, ó, por exemplo, pássaro. Se eu deixar um, ele vai ficar pássaro, né? Então, eu tenho que... Tudo isso já foi trabalhado lá atrás. Então, essa sequência, eu chamo, com toda a pretensão do mundo, de sequência didática inteligente. Nos cursos que eu dou. E eu tenho no Instagram, lá eu tenho vários posts. E eu chamo de sequência didática inteligente por isso. Porque uma atividade justifica a outra. Não tem nenhuma atividade perdida. Porém, ela vai ficar perdida se o professor abrir esse material e trabalhar aleatoriamente. Aí não vai funcionar. Porque tem uma sequência, né? Entendi. Foi pensado. Francine, considerando, acho que você já falou bastante pra gente sobre suas experiências Sim. enquanto alfabetizadora na escola libanesa, na escola pública também, lá em Ponta Grossa, né? Eu acho que hoje você não falou, mas já falou pra mim. Sim. Mas conta um pouco pra gente da sua formação em letras. O que isso pode... Qual o processo de associação, né, da letras com a alfabetização? Total. Quando eu fui cursar letras, foi por trabalhar na escola libanesa. E eu senti a necessidade de mais conteúdo e mais preparo para que pudesse trabalhar com a alfabetização. A alfabetização, para mim, é menino dos meus olhos. Eu gosto de todas as faixas etárias para ensino, mas a alfabetização, ela tem um lugar especial, né? Eu trabalhei 13 anos entre os alunos maiores e a alfabetização. Então, ela tem um lugar especial. E o curso de letras, eu gostaria que todas as professoras que fossem alfabetizadoras fizessem o curso de letras. Ele tem uma base teórica, cultural, organizacional sobre a linguagem em si, né? Sobre a linguagem no contexto de comunicação de mundo. Que não tem na pedagogia. Que não tem na Eu pedagogia. fiz pedagogia, eu aprendi na prática. Que é o que antes o magistério trazia. Quando a Carla traz essa questão do magistério, eu sou muito grata. Eu fiz magistério, eu me formei em 1999, no magistério. E, assim, a bagagem, essa construção do professor, naquele momento, era uma construção muito positiva e muito próxima à escola. Dessa construção da criança, do conhecimento dessa criança. E o curso em si de pedagogia não trouxe essa formação para mim. Quando eu fiz o curso de letras, eu falei, gente, é isso aqui fecha todo professor que trabalha na educação básica. Eu falei isso vários momentos. Eu escrevi artigos sobre isso e levantava uma polêmica negativa sobre o curso de pedagogia. Não é isso. É que é para ser repensado, né? Que se for trabalhar na educação básica, precisa ter uma formação... vai servir como um apoio, vai te ajudar, vai te abrir o horizonte, vai proporcionar conhecimento para que você transmita isso na escola, no crescimento dessa criança. Quando nós tivemos as aulas de fonética e fonologia, eu falei, meu Deus, agora sim. Sabe, era aquela coisa assim que vai borbulhando, que é isso mesmo, e estamos no caminho certo, esse método é isso aí, tudo que eu já vi, que eu já construí, e que ele ele não fica retido numa sala de aula. Ele vai para outras línguas, para outros países, e facilita essa tua comunicação. Então, eu falo com muito prazer e com muito amor sobre essa culminância aí do magistério. Claro que valorizo muito a construção do curso de pedagogia também, porque tem os seus méritos, tem a sua... para que ele serve, ele tem um contexto que é importante.
Mas a questão da alfabetização, por favor, se vocês estiverem nos ouvindo, levem em consideração de fazer um curso de letras para trazer mais informação e mais segurança quando você estiver trabalhando, porque você tem contato com muitos materiais. Que não assim na questão da alfabetização, mas na sua formação escrita, né, sonora, cultural, é de grande valor tudo isso aí. E que às vezes a gente não vê na pedagogia, creio, com tanta profundidade a parte cultural. Sim, porque muda, né, o contexto. É muito cultura, letras é muita cultura, meu Deus. Cultura de outros países, cultura nossa, né? Mas é apaixonante. Ai, Você entender, tem muitas coisas que se você não tiver esse olhar, você não entende. E a letras, ela ensina a tudo ser contextual. Aí casa com a pedagogia do método. E a sua comunicação social, ajudou. A sua formação trouxe todo esse contexto aí. Na verdade, não dá para parar, né? Não. A gente sempre tem que estar procurando alguma coisa. Se gosta da sala de aula, tem que estar investindo em si mesma para transmitir coisas importantes e sérias e com muita responsabilidade. A gente não consegue parar nunca, né? E Fran, tu contou um pouco sobre as tuas experiências na escola libanesa. Como que essas experiências facilitaram, né, tu implantar na escola esse método e algumas e alguma maneira de como gerir a parte pedagógica da escola? Nós tivemos o apoio e foi fácil também de convencer, porque às vezes você tem uma parceria que não conhecesse, né? Eu não precisei convencê-la de que o método era bom e que a gente poderia colocar na escola. É difícil porque nós temos hoje uma geração nova de professores. Então, eles também vêm muito cru para a sala de aula e você tem que dar essa informação e trazer. E aí, nós tivemos a parceria com a Carla. Quando nós assumimos a escola, primeira coisa olha, a gente precisa de curso, precisa de formação, porque nós queremos o método fônico dentro da escola. Precisamos. Estamos aí. Ainda não. Esse ano ainda não conseguimos fazer uma oficina. Mas é bom, porque por mais que é importante. Que o tema seja o mesmo, mas sempre, todas as vezes que eu vou dar um curso, seja ele de 1h30, de 2 horas, a tarde inteira, sempre fica alguma coisa. Sim. Sempre fica algo que não foi falado, que não foi experimentado. Porque o conhecimento, ele não é estático. Ele sempre está em movimento. É igual a terra. Se parar, estoura tudo. Então... Isso. E cada pessoa... existe o rodízio também de professoras dentro da escola, né? Então, aquele professor que está chegando agora, aquele que já está faz tempo, de repente precisa de uma motivação a mais, uma atividade diferente que vai trazer. Você falou uma coisa agora e me deu um startzinho aqui. Você perguntou o que eu faria, o que eu falaria para os professores. Tem uma coisa que eu falo muito para as minhas professoras. No momento em que você entrou aqui na minha sala, eu não quero que você saia daqui vazia. Pergunte, mas nem que seja o óbvio, nem que você esteja achando que a Carla vai rir de mim se eu perguntar. Pergunte, porque é só assim que a gente consegue, sabe, o esclarecimento, o conhecimento e a resolução de um problema que às vezes é um problema pequeno, que parece grande. Então, eu estimulo muito as professoras a perguntarem. Não tenham medo de perguntar. Eu estou chegando agora, eu não sei, pergunta. Sabe, porque assim, você ensinar uma criança errado, porque você teve vergonha, o medo de perguntar, o dano é muito maior. Porque a vergonha que você acha que você vai passar, né? Que não é vergonha nenhuma, você não saber e você perguntar. Então, eu estimulo muito as meninas. E é engraçado que lá na escola, as minhas professoras, quando chega uma professora nova, eu escuto muito ela assim, tá com problema? Não fica com problema, entra lá na sala da Carla, que ela vai resolver o teu problema. Então, eu gosto assim que elas tenham essa confiança e eu gosto muito de passar. Eu espero que todas estejam usando esse recurso. Porque é só assim que você consegue crescer. E se eu não sei, eu assim, querida, vamos procurar junto? Dou um jeitinho e vou procurar. Você
Claro, tem coisas que a gente Sim, pode não claro. saber responder na hora, né? Já E- é uma oportunidade para aprender. É, E exatamente. tu também, né, enquanto mãe de um aluno que já esteve na escola libanesa, Sim. já foi cobaia desses Sistemas. desse método, Método. né? Pode falar um pouquinho. Sim, foi o que eu falei. Nossa, eu fiquei super feliz, porque eu tenho 3 filhos. Então, o mais velho não pegou tanto o método fônico, né? Agora, o raça, sim. É da Então, idade eu do vi... Arthur. Da idade da altura. Então, eu percebi que foi muito mais fácil o aprendizado dele do que... Tá certo, são 2 crianças diferentes. Porém, foi muito mais prático, até para eu ensinar, né? Como ele... Nossa, ele lê os livros, assim, perfeitamente, infantil 5. E a dificuldade, Sheila, com a outra língua? Porque como eles É. lá trabalhavam o árabe também é fonético, não? Não. A alfabetização fonética. É um pouquinho diferente do fônico. É fonético, mas não é fônico. Ah, entendi. É, porque aí eles tinham as 3 línguas, Tinha né? 3 línguas, aham. Eles trabalham o som da letra, mas ao mesmo tempo eles dão a palavra pronta. pra É criança. verdade. Entendeu? Lembrei do... Que é quando Trabalha entrava a professora de árabe, O fônico não dá ficava a palavra imagem pronta no... pra É, criança. O fônico só dá o fonema. A construção da Sim, palavra sim. é feita pela criança. é. É mágico. A construção da palavra no método fônico é feito pela criança. Mas aí Você do não dá raça, uma palavra pronta. o desenvolvimento no inglês, no árabe e português. Sim. Tudo alfabetizado ao Tudo mesmo tempo. alfabetizado, aham. Ao mesmo A tempo. grande dificuldade é que na minha casa, assim, eles não falavam em árabe o tempo inteiro. Ah, Então, às vezes, ele sabia ler e escrever, aquela Não. questão não sabia o que estava lendo. Né? Só Porque uma da tradução, reprodução, é só uma tá vendo? reprodução. Porque daí tem que ter aquela questão de conversação o tempo Prática. inteiro para você entender. É. Ele sabia ler e escrever. Né? sim. A Sara fala bem hoje, Mas é a o Raça também compreensão. fala, mas pegou uma dificuldade nesse ponto. É, porque imagina, é quase que 2 línguas maternas, né? É, Mas de uso mesmo, uma em só. casa era O português. É. Uhum. Que bom. E E eu é quero que depois isso. você dê um recadinho, então, para os nossos pais, dizendo do método fônico. Né? Ah, sim. Sim, nós temos aí. Nossa escola trabalha com o método fônico, como a gente já abordou aqui, e sempre comunica, né, dentro dos momentos de matrícula e visitas na escola. Nós temos aí o apoio da professora Carla, que é assim que ela gosta de ser chamada. E estamos sempre nos preparando e nos reorganizando para que o método tenha toda essa eficiência e continue sendo bem desenvolvido dentro da nossa escola. Os pais que tiverem dúvidas podem perguntar. O que a gente não souber responder, a dona Carla responde. E assim nós vamos trabalhando. Sim, está procurando um método eficaz? É, o método fônico? método e é na escola fônico, expressão é fônica. isso aí. Né? Então é isso, muito obrigado pela participação, pela fala, foi bem gostosa, porque eu acho que a gente estava, né, no nosso... É a No nossa nosso área campo. aí. Senão a gente vai passar umas 3 horas Quando aqui. estávamos em Sim, campo. aham. Então, foi uma tarde de bastante construção, né? O conhecimento é isso, ninguém é detentor do conhecimento. A roda já foi criada, cada um com suas experiências, com suas teorias, e aí enriqueceu muito bem. Então, eu espero que todos vocês de casa aí estejam gostando, tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigada a todos. Obrigada, Tchau, tchau. obrigada, Até a obrigada. próxima. Obrigada, Carla. Obrigada.